trouxeram água não? Trouxeram água não? Não. Tá na mesa? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Você vai lá pro lado do Cachoeirinha. A Bíblia diz que Jesus breve voltará. Devemos estar com nossas lamparinas acesa e com azeite derramar sobre a nossa cabeça, porque breve o nosso Senhor voltará. Bem-aventurado é aquele servo que, quando seu Senhor vier, o achar fazendo assim. Bem-aventurados são os que lêem, os que ouvem e os que praticam as palavras que estão escritas na profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 12, versículo 12 diz: porque alegrai-vos, ó céus, ai dos moradores da terra, porque o diabo descerá até eles, sabendo que pouco tempo resta, e com grande ira Satanás vai descer. Os tempos estão cada vez mais abreviados. Deus está concedendo a cada homem que habita na terra a oportunidade de ouvir o som do Evangelho, a voz do Evangelho, a trombeta de Deus, porque Jesus determinou: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém o que não crê já está condenado. Você não vai estar condenada, você já está condenado, porquanto não creu no unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Em João capítulo 1 e versículo 17 está escrito assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo é por Deus, para Ele, com Ele, nele, e são todas as coisas. Por isso que o homem tem que atentar quando se diz Jesus, porque Ele voltará. A terra aceite ou não aceite, os moradores da terra concordam ou não concordam com as sãs sagradas palavras de nosso Senhor Jesus, mas mesmo assim Ele voltará. Para a igreja virá para arrebatar os seus remanescentes, para a igreja que santificou a sua vida, que separou a sua vida deste mundo, para a igreja que recebeu o selo da redenção, recebeu o sangue da purificação dos pecados, a essa será recompensada lá no céu, será galardoada. Mas aos pecadores que desprezaram a mensagem da cruz, aos pecadores que foram desobedientes ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, perecerão eternamente no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Portanto, ouviste o que já foi dito, abre o coração para ouvir a mensagem do Evangelho, porque o Evangelho de Deus, o Evangelho é para te converter de velha criatura em nova criatura. O Evangelho não é para te prometer casa, nem carro, nem bens materiais, nem bênção de Deus. O Evangelho é para te salvar da condenação do inferno e da ira futura de nosso Deus. O Evangelho é para arrancar de você a velha criatura e colocar na cruz, no batismo com Jesus. O Evangelho é para te transformar de homem pecador em homem separado e santificado nas mãos do Deus vivo. Disse Elias: vive o Senhor em cuja presença estou. Nós estamos aqui em nome de Jesus para proclamar que breve Ele voltará. Em Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornam-se semelhante a eles os que fazem e todos aqueles que neles confiam. Confiai, ó Israel, no Senhor, Ele é teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confiai no Senhor, Ele é o teu auxílio e teu escudo. Vós os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o vosso auxílio e vosso escudo.
o Senhor se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para todo sempre. Louvai ao Senhor. Amém? Salmos de número 150, versículo 6 diz: todo aquele que tem fôlego de vida, louve e exalte ao Senhor. Bendiz ao Rei eterno, ao Rei imortal, ao Rei invisível, verdadeiro e fiel, Jesus Cristo, o Senhor da eternidade, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia, aquele que eles tentaram desde o seu nascimento por um fim na obra que Deus determinou pela sua própria vontade e pelo seu decreto segundo a sua palavra. Desde quando Jesus era predito nas Escrituras como a vinda dele, o nascimento dele, teve uma reunião lá na casa do rei Herodes, e ele queria aniquilar toda criança abaixo de 2 anos de idade, e ele queria matar todos. Quando ele ouviu acerca da notícia que haveria um outro rei, um novo rei estava surgindo, e este rei, diz a Bíblia Sagrada, que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus, que desde o seu nascimento foi tido como muitas tribulações, muitas perseguições, para de alguma forma o diabo tentar aniquilar o projeto de Deus, porque quem imaginaria que Deus daria o seu único filho? Quem poderia imaginar que Deus, um Deus tão poderoso, daria o seu filho para morrer numa cruz, para salvar a humanidade da condenação do inferno? Por isso que nós devemos, quando ouvir a mensagem do Evangelho, aprender a chorar por este nome, aprender a amar este nome de verdade e a rasgar os corações na presença desse Deus. O homem está preocupado só com o amanhã, o homem só se preocupa com hoje, só se preocupa com o que vai fazer amanhã, mas esquece daquilo que foi feito na cruz do Calvário, se esquece do sacrifício único e verdadeiro e fiel e bendito que foi exercido na cruz do Calvário. As nações irão se lamentar quando vê Jesus vindo nas nuvens dos céus com poder e grande autoridade. As nações irão se lamentar, porque o convite foi feito a pequenos e a grandes. Foi ordenado por Jesus, pela sua igreja, para ir em todo lugar, em todo canto, para que se pregasse o reino de Deus e a salvação que vem pelo nome de Jesus. Não existe outro nome, não existe outro nome em quem você deva confiar. O nome de Jesus é acima de todo nome que se nomeia no céu, na terra e embaixo da terra. Por isso que nesse nome há solução de problemas. No nome de Jesus há socorro espiritual e há socorro para todos os homens. Só no nome de Jesus você tem redenção de seus pecados. No nome de Jesus você tem perdão de pecados. No nome de Jesus você tem perdão de todos os seus pecados que cometes na terra dos viventes. Mas como eu comecei a ler aqui em Salmos, é uma mensagem dura, é uma mensagem que para os idólatras, eles olhar e ver que só o Senhor é Deus. O Deus de Elias permanece sendo Deus, o Deus de Moisés permanece ainda com autoridade nos céus, o Deus dos santos profetas e dos santos apóstolos está aqui, e Ele está vendo o que o homem está praticando em oculto e em alheio. A Bíblia diz que Jesus falou: toda palavra ociosa que os homens disserem nesta vida, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras sereis justificados, e pelas suas palavras sereis condenados. É a palavra que julgará o homem no último dia. Jesus falou assim em uma das suas pregações: eu não vim ao mundo para julgar o mundo, mas se alguém ouvir as minhas palavras e não praticar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar, mas a palavra que eu tenho pregado é a sua de julgar no último dia, porque recebi mandamento do meu Pai sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Esta palavra não é de
de particular interpretação de nenhum homem que aqui na terra está. Os homens olham para esta palavra e eles tentam interpretar segundo o conceito do seu coração, segundo o entendimento que aprendeu no colegial, segundo o que eles aprendem atrás de quatro paredes. Mas a Bíblia Sagrada não é de total particular, nem interpretação de homem algum, mas ela foi inspirada por Deus a homens santos que falaram cheio do Espírito Santo. Os homens de hoje, a maioria, estão usando a Bíblia, usando a palavra de Deus para poder deturbar a mente do ser humano, para contradizer o que está escrito neste livro. Agora há pouco, o irmão estava pregando que a respeito das imagens de escultura, que se a pessoa diz que é católica e morrerá católica, e eu estava ali e veio uma católica de lá, e ela não aceitou o que foi falado, porque eles não aceitam o que diz a Bíblia Sagrada, e disse que estava completamente errado. Mas a Bíblia, ela dá a ênfase de quanto Deus abomina os ídolos, porque os ídolos não são nada, e nem aqueles que adoram o ídolo são nada também. A Bíblia diz que a imagem de escultura não tem nenhum préstimo, não tem nenhum valor. Eles enfeitam ela, adornam ela de ouro, de prata e de pedras preciosas. Mas Paulo deixou bem claro em Atos capítulo 17, versículo 24, que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido pelas mãos dos homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, para que porventura pudessem buscar ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas também disseram, somos sua geração, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta a ignorância dos homens, anuncia agora em todo lugar, em todo canto, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. A certeza de Deus, que Deus vai julgar este mundo, o mundo dos pecadores, é que Jesus ressuscitou, porque se ele não tivesse ressuscitado, era vã a nossa fé. Se ele não tivesse ressuscitado, os que morreram em Jesus estariam perdidos. Mas como ele ressuscitou, como ele não está mais pendurado numa cruz, como ele não está mais lá naquele caixão, ele já ressuscitou há mais de 2000 anos atrás. Nós estamos aqui afirmando pelas Escrituras Sagradas que breve ele voltará. Por isso que a Bíblia diz que os ídolos têm boca, mas não falam, e tornam semelhante àqueles que fazem o ídolo, como aqueles que adoram o ídolo. Fica cego, não tem boca, mas não consegue falar a verdade, tem ouvidos, mas não consegue ouvir a verdade, tem olhos, mas não consegue ver o que Deus está mostrando, a verdade do Evangelho, tem pés, mas não consegue andar para Nova Jerusalém, tem mãos, mas não consegue apalpar as beatitudes de nosso Deus, as promessas que Deus fez àqueles que o amam. A Bíblia diz em Provérbios 8:17 que Deus ama os que amam a Ele. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Mas o ser humano não está tendo tempo para Deus, está ocupando o tempo que eles têm na terra, na televisão, no celular, nas prostituições, no adultério, nas drogas. Passam a vida inteira adorando os ídolos, passam a vida inteira fazendo o que não presta, o que desagrada a Deus, e ainda diz que vai morar no céu, e ainda diz que vai descansar em paz depois que morrer, e outros ainda afirmam que aqui é o inferno, que depois que morre acabou. Jesus contou uma história vivídica e verídica de dois homens que aqui na terra esteve também, um dia que eles coabitaram aqui na terra, e Jesus falou que um era rico e o outro era pobre,
Jesus fez questão de falar duas relações que hoje está crescendo no mundo inteiro: pobres e ricos. Está aumentando cada vez mais que existem habitantes na terra. E Jesus falou que um morreu e o outro também morreu. Ambos os dois morreram. Um foi sepultado e lá no Hades, lá no inferno, ele ergueu os olhos e viu no seio de Abraão, pobre, Lázaro. E na história Jesus dá nome para ele. Na história Jesus falou do pobre. O pobre tinha nome, porque para Deus não interessa se você é rico, para Deus não interessa se você está esbanjando riquezas, para Deus não interessa se você é um milionário, é um bilionário ou é um empresário bem sucedido. Para Deus, o que Ele está olhando é se você tem um coração contristado, um coração arrependido, um coração quebrantado. Deus está procurando adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Deus não procura mercenário, porque mercenário distorce o que diz essa palavra. Deus vai estipar cada mercenário que procurou conduzir as ovelhas na perdição. Está cheio de mercenários usando a palavra para os seus próprios interesses. E Paulo afirmou em Filipenses capítulo 2 e versículo 21 que todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. O que é de Cristo são as almas que foram compradas com bom preço, preço alto, diz a Bíblia Sagrada. As almas pertencem a Deus, almas que são do aprisco de Jesus. Mas os mercenários que só buscam interesse, que só estão buscando a lã e as gorduras das ovelhas, não está interessada em ensinar o caminho do céu. Você vai ouvir a mensagem do Evangelho por convite de qualquer pessoa que diz que está convidando você para ir na igreja, ouvir a palavra de Deus. Quando você chega lá, ele fala 99% de dinheiro e 1% de salvação. Está trocando, está ouvindo uma controvérsia dentro da casa que se chama casa de oração. Estão manipulando o povo, está colocando o povo na perdição. E Paulo falou que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, muitos se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O Evangelho é poder de Deus para salvar sua alma. O Evangelho não é para te prometer casa, não é para te prometer casamento. O Evangelho não é para te oferecer bens materiais, porque Paulo falou que aquele que é nascido de Cristo, nova criatura é. E as coisas que para trás ficam, e eu prossigo para o alvo da minha soberana vocação, do prêmio da soberana vocação. Se você está buscando Jesus por interesse, você está completamente errado. Se você só vai na igreja por interesse, ouvir o que os homens estão te iludindo, não está pregando para você a verdade. Então fuja desse evangelho fácil, fuja desse evangelho faccioso, desse evangelho tenebroso, desse evangelho que te está conduzindo para a perdição eterna. Jesus não mentiu quando ele falou: se um cego guiar outro cego, os dois cairão no mesmo buraco. Por que as pessoas gostam de ouvir a mentira? Porque Jeremias falou: o povo deseja ouvir a mentira. O meu povo, eles gostam de ouvir os falsos profetas. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Abre os seus olhos para que você veja a verdade que está sendo pregada, porque depois que você morrer, acabou a oportunidade, acabou a esperança, acabou a chance que Deus proporcionou para você. Davi falou: eu deitei, dormi e acordei, porque Deus me sustentou. Hoje o homem deita e ele acorda e dorme e ele bate no peito, porque eu sou bom, porque eu tenho que fazer aquele trabalho amanhã, porque eu estou vivendo na sorte, estou vivendo no meu melhor momento, estou progredindo financeiramente. Está se esquecendo da salvação que foi preciosíssima no sangue de Jesus. O que Deus quer é que todos os homens se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas enquanto você vive na mentira, você jamais ouvirá a verdade. Enquanto você conhecer e viver na prática da iniquidade, você vai estar sempre distante de Deus. Porque o profeta Isaías falou: o que fazem separação entre vós e o vosso Deus é iniquidade. Mas pelo sangue de Cristo nós temos redenção
nós temos redenção de nossos pecados, temos perdão de nossos pecados, porque o sangue dele é poderoso para perdoar os pecados do homem. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos enquanto é tempo, porque breve a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que permanecemos vivos seremos arrebatados para encontrar com nosso Senhor nos céus. A igreja, ela está desejando que Jesus volte logo, porque nós não suportamos mais esse cheiro de maconha, esse cheiro de bebida, esse cheiro de prostituições. A igreja não deseja mais ficar nesta terra de pecado, esta terra que vai ser destruída pela ira de nosso Deus. E o profeta Miqueias falou no seu livro, no capítulo 5, versículo 15, que Deus, ele exercerá com ira e com furor juízo sobre a terra. Deus vai exercer, porque Deus tem uma contenda com os moradores da terra, e em juízo entrará com o seu povo. Deus não tem um pecador por inocente. Você pode pecar, pode pregar na igreja, pode pregar na onde quer que você pregue em pecado, mas um dia vai vir um acerto de contas, e depois desse dia nós iremos ver o resultado, porque em vida é impossível de nós olhar e conseguir entender. Mas naquele dia vai haver o resultado de todas as obras da terra, de todas as obras que os homens praticaram na terra. E o profeta Malaquias falou no capítulo 3, versículo 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que teme a Deus e o que não teme. Nós iremos ver a diferença, porque a diferença não se vê nesta vida, a diferença se vê na eternidade. Quem aqui em vida serviu a Cristo de verdade, e quem nesta vida desprezou a Cristo. Nesta vida nós não conseguimos ver as consequências que o pecado traz, o juízo severo de um Deus justo e terrível. Mas na eternidade nós iremos conhecer, iremos ver se valeu a pena pregar no sol quente, se valeu a pena pregar o nome de Jesus. Na eternidade que nós seremos recompensados, porque nesta vida só recebemos desprezo por uma humanidade que odeia crente, por uma humanidade que odeia falar de Jesus. Defendem a religião, defendem o que os falsos mestres ensinam, mas não quer defender o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, ele defendeu diante dos príncipes sacerdotes, e eles falaram: nós já não te proibimos que você não fale mais nesse nome? E Pedro olhou para aqueles filhos do diabo e falou: importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou você obedece a Deus, ou você obedece à sujeição desses falsos mercenários, desses falsos pastores. E as nações perguntam: onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus, o nosso Deus está lá em cima, e ele está olhando para baixo. E quando ele olha para baixo, vê uma geração de pecadores, e a vontade é de matar todos, mas por causa da graça, por causa do seu Filho, que está junto do Pai, junto do trono, intercedendo pelos nossos pecados, ele é o advogado que nos defende diante de nossos inimigos. Por isso que não existe advogada na Bíblia, não existe mediadora na Bíblia, não existe intercessora na Bíblia. Isso é invenção dos homens. O apóstolo Paulo falou uma história real, de há muitos tempos atrás, desde o tempo do apóstolo Paulo, desde o tempo da igreja primitiva, houve gerações idólatras, gerações que adoravam ídolos. E Paulo, quando chegou pregando o Evangelho, quando chegou pregando a ressurreição e Jesus, eles ficaram espantados. Aqueles homens que faziam nichos para a grande deusa Diana, eles ficaram: nossa, aquele Paulo que tem persuadido a muitos homens, chegaram também aqui na nossa cidade, na grande Éfeso, a grande cidade da deusa Diana. Desde a antiguidade, esta história é velha, que existe uma rainha nos céus, que existe a mãe de Deus. Essa história é muito longa.
E aquela imagem, dizia eles, caiu de Júpiter. E eles adoravam aquela imagem, porque dizia que era a deusa deles. Para alguém ser uma deusa, para a mulher ser uma deusa, ela tem que ser mãe de Deus. E Deus não tem mãe. Jesus não tem genealogia humana, não tem o DNA do homem, porque se ele tivesse, ele sim seria um pecador, e o sangue dele não tinha poder nenhum para perdoar pecados. Mas como ele foi feito pela obra do Espírito Santo, o que foi gerado no ventre de Maria foi a obra do Espírito de Deus, porque tinha que vir um homem que não tinha pecado, para poder levar a si as nossas culpas, os nossos pecados. E diz a Bíblia que o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo. Você tem a oportunidade hoje de se arrepender dos seus pecados e confessá-lo como seu único Salvador, porque depois que você morrer, você pode ter certeza e você pode acreditar que não existe purgatório, como falaram para você que existe. Não existe reza de sétimo dia que vai colocar uma vela e vai arrancar a sua alma lá do inferno e transportar para o purgatório. Não existe isso na Bíblia. Isso é feitiçarias, isso é mentiras do diabo. O que existe é o que está escrito em Hebreus 9:27. Está ordenado a cada homem morrer uma só vez, depois vem o juízo. E se você morrer sem o seu nome estar escrito no livro da vida, você será jogado sem misericórdia no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Arrependei-vos e crê no Evangelho. Arrependei-vos, porque é vindo até vós o reino dos céus. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Isaías falou no seu livro, no capítulo 44, ele vai contar uma história de um homem, o que ele faz com uma árvore. Ele pega o seu machado, ele vai lá no campo, lá no bosque, e ele vai cortar uma árvore. E daquela árvore que ele corta, ele cozinha o seu pão, ele se aquenta, e ele fica... E do resto que sobra aquela árvore, ele faz um Deus. E diante daquele Deus ele prostra, ele enfeita de todo belezura que se pode o dinheiro dar e comprar. Enfeita de pedras preciosas, mas a Bíblia diz que não é de nenhum empréstimo. E ele diz: Isaías 44 e versículo 18, 17: então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e lhe dirige a sua oração e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. E nenhum deles toma isso a peito, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei, cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne, e a comi, e farei eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu o que saí de uma árvore? Ele está perguntando: você acha que eu vou pegar uma árvore lá no campo, lá no mato, e vou fazer um Deus para me ajoelhar diante dela? Você pode olhar essas imagens de escultura que as igrejas católicas vendem, são tudo obra da imaginação, do pensamento do homem, porque nunca está escrito na Bíblia. Pelo contrário, está escrito na Bíblia assim, Êxodo capítulo 20 versículo 4: não terás imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima no céu, nem na terra, e nem embaixo da terra. Não prostrará diante delas, porque só eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, e te dei as nações por possessão. Deus, Ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Por isso que os filhos nascem cancerosos, os filhos nascem doentes, porque o pai dobra diante de uma imagem de escultura e fica rogando para ela, para livrar ele de todo o mal. Os filhos nascem com pestilência, a maldade do pai vem para o filho, porque Deus não perdoa, porque Deus, Ele é um justo juízo, e Deus quer que o homem reconheça Ele por único Deus verdadeiro, e é Jesus a quem Ele enviou. Mas o profeta falou: você acha que eu vou pegar uma árvore, vou queimar ela, eu vou fazer o pão, e vou esquentar o pão, e vou comer, depois eu vou me esquentar, e o resto que sobrar, eu vou fazer um Deus e vou prostrar para ela? João 4, versículo 20.